Boa noite a todos, amigos, família Ceal. Estamos iniciando mais um estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo e vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, Senhor deste trabalho, estamos iniciando o estudo, Senhor, dos teus ensinamentos. Precisamos, Jesus, das tuas bênçãos, da tua inspiração, para que compreendamos, Senhor, a tua mensagem, compreendamos e possamos vivê-la, Jesus. Nos abençoe os propósitos, fique conosco, envolvendo-nos em paz. Graças a Deus por esse momento, Senhor, que assim seja. Bem, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 28, um capítulo que trata de preces, fala da prece, e nós gostaríamos de iniciar esse estudo, essa reflexão da noite, com um texto de Emmanuel, esse benfeitor espiritual que tanto trabalhou com Chico Xavier. Ele tem um texto intitulado Oremos Agindo. Então, diz assim Emmanuel, nos ensinando mais uma vez: diante da prova, orar, envidando meios de transformá-la em experiência benéfica. Diante da penúria, orar, desenvolvendo serviço que a desfaça. Diante da ignorância, orar, acendendo luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar, procurando medicação que lhe afaste os prejuízos. Diante do desastre, orar, empreendendo ações que lhe anulem os efeitos. Diante da dificuldade, orar, aproveitando a lição dos obstáculos de modo a evitá-los futuramente. Diante do sofrimento, orar, construindo caminhos para a devida libertação. Diante da discórdia, orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre, mas agir cada vez mais para que se realize o melhor. Disse-nos o Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Marcos, capítulo 14, versículo 38. Nesse texto, nessa lição, Emmanuel nos ensina que a prece é o primeiro passo de uma caminhada. Então, antes de tudo, recomenda Emmanuel, nos ensinou já Jesus, antes de tudo, orar. Mas a prece precisa ser conjugada a uma posterior ação. Ação essa amparada por Deus e realizada por nós. No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 27, é ensinado: pela prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. O homem adquire desse modo a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deste se afastou. O homem encontra na prece a força de resistir às tentações. Então, nós temos tantas coisas para resolver em nossas vidas, não é? Nós precisamos fazer escolhas, precisamos tomar decisões.
assumir compromissos ou não, quantas dúvidas, quantos medos, quantas tentações nós temos, quantos vícios morais também temos e quantas certezas, não é? Certezas resultantes dos nossos conceitos de vida, das nossas experiências, certezas resultantes das nossas frustrações, mas também dos nossos acertos. Mas ainda assim, a nossa visão e entendimento são limitados. Precisamos de ajuda. E a ajuda vem através da prece. Joana de Ângeles, outra benfeitora espiritual, que trabalha com Divaldo Pereira Franco, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, nos diz: a oração é emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios. Ou seja, um pensamento rico de fé, de desejo ardente de ser ouvido por Deus, de humildade, uma emanação rica desses conteúdos vibratórios. Continua Joana dizendo que se expande um pensamento bem direcionado, que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes. Então vejamos bem, um pensamento rico desses conteúdos vibratórios, que se expande até se harmonizar com outros pensamentos equivalentes, com ondas equivalentes, ou seja, são outros pensamentos também envolvidos, impregnados de fé em Deus, de humildade, de amor. Então, quando nós nos harmonizamos com essas outras ondas equivalentes aos nossos desejos, aos nossos pensamentos, na oração, se estabelece aí o intercâmbio entre o homem e o Criador, entre a criatura e o Criador. Continua Joana dizendo assim: não apenas dilui as energias deletérias, a oração não apenas dilui o que é nocivo em nós, as energias nocivas, como renova as forças morais do ser. A oração promove isso naquele que ora. Quem nunca experimentou isso? Essa mudança, esse estado íntimo que se modifica para melhor quando oramos com fé. Quem nunca já sentiu isso, já viveu isso, né? Então, a oração dessa forma, diluindo energias deletérias, renovando as forças morais do ser, satura-o ser, o homem, né? Enche o homem com vibrações superiores e de qualidade poderosa, diz Joana, que alteram as paisagens mentais, emocionais e orgânicas. Então, a prece promove essa alteração do meu pensamento, aquelas paisagens mentais, aquelas ideias fixas, nocivas muitas vezes, desarmonizadas, desequilibradas, né? A prece altera essa paisagem mental, altera a paisagem emocional,
uma angústia, uma tristeza, uma raiva, um medo. Através da prece, eu me saturo dessas vibrações superiores. E aí eu tenho esse meu emocional alterado, harmonizado, equilibrado, bem como paisagens orgânicas. Então eu posso conseguir um equilíbrio orgânico, um estado mais saudável no meu corpo através da prece. Joana continua dizendo: certamente não modifica as leis estabelecidas. A prece não modifica as minhas necessidades particulares, necessidades espirituais, né? Eu tenho um programa a cumprir, eu tenho algo a reparar, eu tenho algo a resgatar, compromissos espirituais. Então a prece não modifica essas necessidades minhas, as leis estabelecidas para o meu crescimento. No entanto, a prece contribui com vigor e inspiração para que sejam entendidas e aceitas em clima de superior alegria e coragem. Então, embora eu não possa modificar um compromisso meu, um programa, vamos dizer assim, escrito, combinado entre mim, talvez, e a espiritualidade superior, embora eu não possa modificar isso, mas eu obtenho através da prece um vigor para superar aquelas dificuldades, para não sucumbir. Eu tenho esse vigor e a inspiração para cumprir com os meus compromissos e responsabilidades. Joana continua dizendo: a prece faculta uma imediata mudança de comportamento em razão das energias que a constituem, acalmando interiormente e predispondo à luta de autocrescimento. Quando alguém resolve pedir, liberta-se dos grilhões do orgulho. Porque vejam bem, quando nós paramos e vamos conversar com Deus e vamos nos abrir, isso é um ato de humildade, isso é um ato de obediência, né, a Deus, de reconhecimento ao poder divino, à sabedoria divina. E eu estou nesse momento me abrindo, né, nesse reconhecimento da minha fraqueza, da minha fragilidade. Então, como diz Joana, quando alguém resolve pedir, liberta-se dos grilhões do orgulho e abre-se receptivo ao auxílio, porque o orgulho é um grande impedimento nosso à recepção das bênçãos que vêm de Deus. O orgulho nos afasta de Deus. Então, quando eu me liberto desses grilhões do orgulho, como diz Joana, eu me abro receptivo ao auxílio, tornando-se maleável à renovação, à conquista de outros valores de que o homem necessita, de que eu necessito. Jesus, ele próprio, buscava a oração como recurso, um recurso eficaz para estar vinculado ao Pai. Joana nos lembra isso. Desse modo,
ensinou que a oração tudo pode, pelo que realiza no interior do ser, alterando a sua capacidade de entender a vida e os acontecimentos diários. Nós vamos encontrar no livro Trigo de Deus, do espírito desencarnado Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco, a seguinte vivência, a seguinte situação. Diz Amélia Rodrigues: após a realização de alguns atendimentos feitos por Jesus à multidão sedenta do que somente ele poderia oferecer, um dos discípulos, comovido e interessado em compreendê-lo, interrogou: Senhor, por que orais tanto? Sempre quando terminadas as tarefas, por que buscais o silêncio e penetrais na oração? E Jesus respondeu: a alma tem necessidade da oração em maior dosagem do que o corpo de pão. O discípulo voltou a perguntar: mesmo vós, que sois o caminho para o Pai e o seu Messias para a humanidade, tendes necessidade de orar? Jesus explicou: a chama que ilumina gasta o combustível que a sustenta. Muito curioso isso, não é? Nos chama a atenção. Jesus é a chama que ilumina gasta o combustível que a sustenta. Jesus é a chama. E o combustível é tudo aquilo que mantém aceso em Jesus de divino. Então, todo o seu amor, toda a sua fé, todos os seus recursos de cura, toda a sua gratidão e reconhecimento a Deus, todo o seu amor por nós, enfim, tudo o que é Jesus, tudo o que fez Jesus, é alimentado, é fortalecido por esse intercâmbio, ou nesse intercâmbio que Jesus tinha e tem com Deus. Jesus se sustenta, se fortalece nesse intercâmbio que se dá também através da prece, da oração. Então, Jesus nos ensina, nesse momento, que a oração sustenta, a oração direciona os passos, a oração dá segurança para vencer os obstáculos, a oração dá resistência para superar-se, para nós nos superarmos. E aí nós concluímos: se a prece é tão necessária e gera tantos benefícios, podemos usá-la em favor de outras pessoas. E Allan Kardec vai dizer isso no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec diz assim: a prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Então, orar por alguém é um bem que nós podemos fazer. É uma caridade. Ainda no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 13, um espírito protetor dá uma mensagem e diz assim:
A caridade se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando. Quantas pessoas conhecemos que estão em aflição? A oração não modifica as leis estabelecidas por Deus, mas contribui com vigor e inspiração para que o próprio aflito entenda e aceite a vida em clima de coragem e como recurso educativo. Se é do interesse do aflito que a sua prova siga o seu curso, ela não será abreviada a nosso pedido, mas seria ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Então, se há uma necessidade para aquela pessoa passar por aquela aflição, é de interesse dele, porque é onde ele vai se superar, é onde ele vai reparar algum erro cometido no passado. Então, se é de uma necessidade daquela pessoa, aquela aflição não será abreviada, não é? Mas ele vai adquirir, através da oração, a força, a resignação, a coragem, a inspiração para passar com nota 10, vamos dizer assim, por aquele momento difícil. Podemos esperar alguma outra consolação que lhe suavize o amargor. O que mais de que precisa aquele que se acha aflito é a resignação. O que de mais precisa o aflito é de coragem, para que essa situação que ele está vivendo aflitiva lhe traga algum proveito. Porque se o aflito sucumbe na sua prova, no seu resgate, se ele sucumbe, ele terá que recomeçar numa outra existência física, ele terá que recomeçar, e muitas vezes com agravante, porque ele sucumbiu na anterior. Então é importante, é necessário para ele que ele consiga resgatar, consiga aprender, precisa construir o que ele precisa em seu coração. Aprender o que ele precisa para a sua liberdade de conceitos equivocados, de vícios. É importante que ele acerte. E a oração vai ajudá-lo nesse acerto. Então devemos pedir que os espíritos bons o auxiliem, que o aconselhem, que o encorajem, que levantem e fortaleçam o seu moral. Peçamos a Deus que dê forças a esse aflito, para que ele não venha sucumbir, para que ele não se desespere, para que ele tenha fé em Deus, fé no futuro. E essa mesma caridade que a gente pode e deve fazer para com os aflitos, esse mesmo ato de orar pelos aflitos que estão ao nosso redor, são familiares, são amigos, são vizinhos, colegas de trabalho. Essa mesma caridade nós podemos fazer e devemos fazer por aquele que nos quer algum mal. Jesus nos ensinou a esquecer as ofensas, a retribuir o mal com o bem. Então, todo sentimento de desamor gera doença, porque Jesus nos ensinou a esquecer. Jesus nos ensinou a amar,
a perdoar, porque o desamor gera doença. O desamor gera frustração, amargura, desequilíbrio, porque é contrário à lei maior divina, que é a lei do amor. Mais uma vez, Joana de Ângeles nos ensina, dizendo: o ódio envenena os sentimentos e entorpece a razão. Conduz a transtornos comportamentais de recuperação difícil, porque é um sentimento, o ódio é um sentimento contrário ao amor que equilibra, que cura, que salva. O ódio vai envenenar, vai entorpecer a razão, vai levar aquele que sente esse sentimento a transtornos de recuperação muito difícil, porque é muito fácil a gente se desequilibrar, mas como é difícil voltar ao prumo, como é difícil nos harmonizarmos. Joana continua dizendo: então, oremos por nós, pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Nas nossas preces, peçamos a Deus por nós e por aquela pessoa, não nos isentando de uma possível atitude ou fala que teria motivado tal embaraço, reconhecendo que nós possivelmente tivemos uma participação nessa situação agora embaraçosa. Então, que Deus desvie o nosso pensamento de maledicência para com aquele que nos quer mal. E orando pela outra pessoa, peçamos a Deus que inspire o perdão naquela pessoa, que inspire a compreensão, que lhe inspire bons sentimentos. Mas oremos também pelos que acabam de desencarnar. Dessa forma, vamos auxiliar no seu desprendimento. Nós sabemos que a alma se desprende do corpo gradualmente e com uma lentidão muito variável, conforme as pessoas, sobretudo naquelas cuja vida foi toda material e sensual. Isso aqui não implica vitalidade no corpo. O fato de a alma se desprender lentamente, gradualmente, no momento do desencarne, nesse processo de desencarne, isso não implica vitalidade no corpo, nem a possibilidade de um retorno à vida daquele corpo. O que acontece é uma afinidade entre o corpo e o espírito. E aí essa afinidade está relacionada com o valor que o espírito deu à matéria. Foi uma vida dedicada à matéria, uma vida dedicada aos valores efêmeros, aos prazeres, aos vícios, à posse de bens, à vaidade, ao poder. Então, quanto mais o espírito se tenha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe será a separação dela. Tanto mais lento e gradual será a separação, né, do espírito da matéria. Allan Kardec explica que no momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma se acha como que aturdida, como no estado de um homem que despertou de profundo sono e procura compreender a situação.
A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, de vários meses e até de muitos anos. Esse momento confuso, ou assustador, ou incompreendido, ou revoltante, ou demorado, ou sereno ou leve, esse momento está relacionado às particularidades de cada vida, aos caracteres de cada indivíduo. Esse momento está relacionado aos princípios de vida adotados por aquele que acaba de desencarnar. Então, a prece auxilia nesse desprendimento, tornando aquele que desencarnou mais calmo, inspirando a aceitação da separação, a fé, a nova situação. Peçamos a Deus que o ampare, que o ilumine, que o proteja. E quando se trata de um suicida, nós aprendemos também na doutrina espírita que a sorte que espera aqueles que violam as leis de Deus é dura. Aquele que se suicidou só encontra decepções. Não se liberta do que o afligia, não reencontra os afetos do coração, não tem paz, só tormentos. O homem jamais tem o direito de tirar a própria vida. Oremos pelos suicidas. Peçamos a Deus misericórdia. Peçamos aos espíritos bons que os protejam, que os ajudem a suportar as amarguras, a consciência pesada, que lhes deem esperança de um futuro melhor. Para quem se interessar no livro O Céu e o Inferno, capítulo 5, que tem como título Suicidas, Allan Kardec apresenta alguns relatos de espíritos que cometeram suicídio. Alguns deles comentam os benefícios das preces endereçadas a eles. Então, meus irmãos, oremos por eles, oremos pelos que desencarnaram, pelos que acabam de desencarnar, oremos pelos que nos querem mal, pelos nossos inimigos, porque a prece tem todos esses benefícios vistos hoje, estudados já em alguns outros encontros nossos virtuais. Temos estudado bastante sobre a prece, o quanto esse recurso é fundamental para a nossa saúde integral, o quanto essa ferramenta nos dá lucidez para tomarmos as melhores decisões, o quanto essa ferramenta nos dá bom ânimo para viver e conviver, o quanto a prece nos equilibra as emoções, tanto para nós encarnados como para os desencarnados. Quantos exemplos tivemos e temos dos que fazem da oração uma constante em suas vidas, uma prática diária, a começar pelo próprio Jesus, né? Vamos então tentar seguir esses bons modelos, exercitando até que a prece se torne um hábito em nossas vidas. Para encerrar, há uma canção de uma senhora muito querida nossa, uma evangelizadora já desencarnada, chamada Tia Vilma, e ela escreveu assim a respeito da prece. A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguindo meu caminho sem temer os perigos da estrada. Os problemas tão difíceis não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo paciente,
na esperança, hei de encontrar uma boa solução. Agradecida a todos pela compreensão, pela atenção, vamos à nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, graças a Deus por esse momento, por mais essa lição, Senhor. A prece nos ajude, Jesus, a colocá-la como uma atividade constante nos nossos dias. Nos ajude, Senhor, a buscá-la sempre, não somente nos momentos de aflição, mas nos momentos de alegria, Senhor, para que a nossa alegria seja saudável, que a nossa alegria gere alegria, Senhor. Por todos, Jesus, que estão em aflição, por todos que desencarnaram, por todos os suicidas, por todos aqueles que aninham, Senhor, em seus corações algum ódio, algum remorso, alguma raiva. Nós te pedimos, Jesus, misericórdia. Nos ajude a todos, Jesus, a superar o momento difícil com confiança em Deus, com esperança em dias melhores, com fé sempre, Jesus. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos, amigos, família Ceal. Estamos iniciando mais um estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo e vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus.